Olá, sejam bem-vindos ao nosso vídeo de direito tributário do nosso livro Diálogo sobre o Direito Tributário e Financeiro, a segunda edição da editora Juspodium. Meu nome é Tatiana Scaranello, sou autora dessa obra que você acabou de ver no slide. E hoje eu vou trazer aqui para vocês um assunto muito importante, que é um assunto inédito no nosso livro, na nossa segunda edição. Então, nós não tínhamos esse assunto tratado na primeira edição, que é referente à Lei Complementar 175 do ano passado, de 2020, que trouxe aqui algumas alterações em relação ao ISS. Esse assunto é de suma importância, seja para a prova de exame de ordem, para a prova de procuradoria do município. Nós temos várias provas suspensas, por enquanto, devido à pandemia da Covid-19, mas que em breve serão retomadas. Então, toma muito cuidado com isso, porque assunto referente ao ISS é um assunto de predileção das PGMs. Pois bem, pessoal, então o livro aqui eu escolhi esse tema, Lei Complementar 175 de 2020, as alterações do ISS. Pois bem, quando eu falo referente a essas alterações do ISS, eu trago aqui o artigo 3º da Lei Complementar 116, que é, no caso, a norma geral que dispõe sobre esse imposto municipal. Como vocês bem sabem, quando eu falo de norma geral, é a União que edita essa norma geral e é por meio de uma lei complementar. Então, é uma lei complementar que dispõe sobre o regime do ISS, uma lei editada pela União. Logicamente que os municípios vão acabar editando suas respectivas normas quanto ao ISS. Eu trago um exemplo referente ao município de Santos, que é onde eu resido atualmente, que nós temos o Código Tributário Municipal, que traz todos os aspectos referentes aos tributos municipais. Quando eu falo de tributos, não é apenas ISS, IPTU, mas também em relação a taxas que o município acaba instituindo e cobrando. E o interessante aqui do ISS é que nós temos a regra geral, lá do artigo 3º, que traz o fato gerador como ocorrido no local onde o prestador do serviço possui estabelecimento, ou, na falta dele, onde possui domicílio. O interessante é que lá no artigo 4º da nossa lei do ISS, traz aqui essa situação envolvendo o estabelecimento, que é uma unidade autônoma. Então, é onde aquele prestador de serviço, de fato, tem concentradas as suas atividades. Então, aquela unidade autônoma, né, que traz aqui essa situação quanto ao estabelecimento. Interessante falar sobre estabelecimento, porque nós não temos apenas bens corpóreos, mas também bens incorpóreos, né? No caso, intangíveis. Então, um know-how de como prestar aquele serviço, a mão de obra, a clientela, enfim. Então, essa é a regra. O estabelecimento do prestador do serviço ou, na falta desse estabelecimento, onde ele possui o domicílio. Então, como falei, essa é a regra. Lógico que nós temos exceção, né? Então, aqui na nossa legislação referente ao ISS, nós temos que o ISS ele será devido no local da prestação efetiva do serviço. Interessante, porque nós temos, além das situações que a nossa Lei Complementar 175 de 2020 acabou inserindo na Lei Complementar 116 de 2003, nós temos essas aqui. E essas exceções, elas despencam em prova. Então, por exemplo, nós temos aqui quanto ao reflorestamento, voltando para o slide, o florestamento ou semeadura, no caso de serviços dessa natureza, da execução da decoração ou da jardinagem, no caso desse tipo de serviço, dos bens ou do domicílio das pessoas vigiadas, no caso de serviço de vigilância,
e do local da execução da obra, no caso de construção civil. Então, gente, aqui são as exceções, né, que sempre são cobradas em prova de concurso público e exame de ordem. Mas o interessante para nós, voltando para o slide, é em relação aqui, ao que traz, de fato, essa Lei Complementar 175 de 2020. Então, lá nós temos que essa exceção que eu acabei de falar, ou seja, que nós vamos ver onde é o domicílio do tomador do serviço, onde é de fato prestada aquela situação, aquele serviço, aqui é a exceção quanto à regra. E nós temos a previsão em relação aos serviços de plano de saúde e medicina, planos de medicina de grupo ou individual e convênios para a prestação de assistência médica, hospitalar, odontológica e congêneres. Outros planos de saúde que se cumpram através de serviços de terceiros contratados, credenciados, cooperados ou apenas pagos pelo operador do plano mediante a indicação do beneficiário. E planos de atendimento e assistência médico-veterinária. Além dessas situações envolvendo plano de saúde e medicina, nós também temos os serviços do setor bancário e financeiro. Veja, em relação à administração de fundos, quaisquer, de consórcio, de cartão de crédito ou débito e congêneres, de carteira de clientes, de cheques pré-datados e congêneres. Então, aqui, o mais importante para nós é em relação ao consórcio, também cartão de crédito, tá, gente? Depois vocês vão ver alguns exemplos. E aqui, em relação ao arrendamento mercantil, que é o leasing. Então, nós vamos ver, em relação ao leasing, nós tivemos o entendimento da jurisprudência quanto a esse contrato. Bom, eu trago aqui para vocês uma crítica bem interessante quanto a essa situação. Para nós tributaristas, quando nós falamos de impostos, nós falamos aqui em relação à manifestação de riqueza. Você estudou isso comigo, em diálogo sobre direito tributário e financeiro, lá na primeira edição e também aqui na segunda. Então, se eu sou proprietária de um bem imóvel urbano, no caso a chácara onde eu estou, né? E aqui é um bem imóvel urbano porque está dentro de um loteamento e tem todas as características para a instituição em cobrança do IPTU, tanto que eu pago o IPTU. Então, veja, eu estou manifestando uma riqueza. Então, eu vou ter que pagar o IPTU. Qual que é a riqueza? Ser proprietária de um bem imóvel urbano. Mesma coisa, meu carro está estacionado ali. Então, eu sou proprietária de um veículo automotor. Logo, eu tenho essa manifestação de riqueza, tenho que pagar o IPVA para o Estado de São Paulo. Então, essa situação quanto à manifestação de riqueza. E o interessante é que nós, tributaristas, nós criticamos quando há essa questão da concentração da renda, algo que é muito comum em relação ao ISS. Então, quando você fala que a regra é em relação ao prestador onde está estabelecido, onde está o estabelecimento dele, ou na falta do estabelecimento onde é domiciliado, pense o seguinte, em relação às instituições financeiras. O estabelecimento que é, no caso, a matriz do Banco Bradesco, vamos supor, está na cidade de São Paulo, está no município de São Paulo. Então, tudo o que for em relação a ISS por causa de cartão de crédito, antes da redação dessa Lei Complementar 175 de 2020, ficaria com o município de São Paulo. Então, concentra-se aqui a renda e aqui promove-se a desigualdade. Tudo bem? Algo que nós precisamos, de fato, ir contra, né? Então, essa lei complementar veio, de fato, a promover aqui a diminuição da desigualdade, como nós vamos ver daqui por diante, tá, gente? Então, o interessante é o seguinte, que eu trago. Suponha que você tem lá um prestador de serviço domiciliado em São Paulo. E a prestação do serviço ocorre em Santos. Santos, para quem não sabe, está a 50 quilômetros de São Paulo, só descer a Imigrantes. E é muito comum nós termos esse fluxo de pessoas entre São Paulo e Santos. Eu mesmo trabalho em São Paulo, embora eu seja domiciliada em Santos. Então, fica esse movimento pendular, sobe e desce todo dia. Então, suponha que a pessoa jurídica ela tem estabelecimento em São Paulo e presta o serviço em Santos. Se isso acontece, nós teremos ISS sendo recolhido para o município de São Paulo.
e aí há essa concentração de renda. Só que, perceba que nós vamos ter a prestação do serviço em Santos. E a lei paulistana em relação ao ISS vai ser aplicada lá em Santos. Então, nós estamos aqui diante de um caso de extraterritorialidade da norma em relação ao ISS. Peraí, professora, isso é possível? É. Então, voltando aqui para mim, achei que eu estava aí aparecendo para vocês. Isso é possível. Então, essa questão aqui da extraterritorialidade, agora sim, vamos para o slide, tá, gente? Estou com equipamento novo, me desculpem. Nós temos que, se a pessoa jurídica ela está sediada no município de São Paulo, nesse caso, a vigência da lei paulistana vai ser, de fato, aplicável no município de Santos. Então, nós temos esse caso da extraterritorialidade, que é prevista lá no CTN. O artigo 102 do CTN fala aqui sobre essa situação da extraterritorialidade que é permitida. Vejam, a legislação tributária dos estados, do Distrito Federal e dos municípios vigora no país, fora dos respectivos territórios, nos limites em que lhe reconheçam extraterritorialidade os convênios de que participem ou do que disponham esta ou outras leis de normas gerais expedidas pela União. Então, perceba o seguinte, quando eu falo em relação à norma geral, eu estou falando de lei complementar. Por que, professora, lei complementar? Ora, porque está lá no artigo 146 da Constituição Federal de 88. Então, o artigo 146, inciso 1, ele é expresso no sentido de que cabe à lei complementar dispor sobre conflitos de competência em matéria tributária entre a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Então, quando você tem uma lei complementar que faz o papel aqui de uma norma geral, como no caso a Lei Complementar 116 de 2003, né, e suas alterações por leis complementares, nós teremos que tudo que essa norma geral abrange será aplicável em qualquer território. Então, veja que aqui nesse caso, em relação a esse conflito de competência, é indispensável a edição de uma lei complementar. E qual seria a lei complementar, professora? Ora, primeiro nós tivemos essa lei complementar, que é a 157 de 2016, que trouxe aqui a possibilidade do ISS ser destinado ao município onde está o tomador. Quando se fala em relação a planos de saúde, nesse caso aqui, né, em relação à medicina, e também quanto às instituições financeiras no que tange ao cartão de crédito e também leasing. Então, basicamente, o artigo, né, primeiro aqui dessa lei complementar 157 de 2016, que veio a alterar a nossa lei complementar do ISS, a 116 de 2003, ela trouxe essa possibilidade. Só que houve um problema muito sério em relação a essa norma. Qual que foi o problema, professora? Nós tivemos aqui que essa norma, ela ficou pendente de densidade normativa. E por que densidade normativa para o seu cumprimento? De acordo com o que entendeu o ministro Alexandre de Moraes em decisão liminar no julgamento da ADI 5835 do Distrito Federal. Ora, porque essa lei complementar, ela apenas disse que o ISS seria destinado ao município onde está o tomador de serviço, tá? Em relação a essas situações. Mas o interessante é que nas situações que nós acabamos de elencar quanto às instituições financeiras, principalmente cartão de crédito e débito, assim como o plano de saúde, essa lei complementar, ela não trouxe aqui a densidade normativa no que tange a definição de domicílio. Como assim, professora? Ora, eu não sei quem que seria aqui, no caso, né, o município competente para o recolhimento do ISS. Então, você não sabe qual tomador. Vamos supor o seguinte, eu, Tatiana, era estudante de Direito lá da Unesp. Então, morava lá em Franca, 395 quilômetros de São Paulo. Meus pais moravam aqui em São Pedro. Estou em São Pedro hoje falando da chácara para vocês. Esse lockdown em Santos, acabei me isolando aqui no meio do mato, gravando aula. Pois bem, então meus pais moravam aqui e eu lá em Franca. Aí o que acontece? Meu pai era titular do cartão de crédito e me deu um adicional.
Olha que interessante, isso aconteceu, né, gente? Eu não tinha trabalho ainda na época, no primeiro ano de faculdade, depois que eu fui ter estágio. Então, daí eu comecei a me manter, entre aspas, né? Sem a independência financeira tão almejada naquela época. Então, o que acontece? Se fôssemos ver pela sistemática da Lei Complementar 157 de 2016, que não trouxe aqui, quem seria de fato o tomador e qual seria o domicílio, nós teríamos aqui um conflito de competência entre São Pedro e Franca. Por quê? Suponha o seguinte: a quem iria ser destinado o montante do ISS? Ao município onde está domiciliado o titular do cartão de crédito ou ao município onde está domiciliada a pessoa que tem o adicional, que seria eu? Então, gerou aqui uma confusão. Por isso que o ministro, ele entendeu o seguinte, voltando aqui para o nosso material. Essa alteração exigiria que a nova disciplina normativa apontasse com clareza o conceito de tomador de serviços, sob pena de grave insegurança jurídica e eventual possibilidade de dupla tributação, ou mesmo ausência de correta incidência tributária. E estava certinho o ministro nessa liminar. Só que daí, gente, o que acontece? Nós tivemos todo esse imbróglio, né? Essa situação aqui. E como eu falei para vocês, qual seria o domicílio do tomador, né? Aqui, de fato, nessa situação em relação ao cartão de crédito, nós teríamos aqui como a pessoa, né, física que utiliza desse serviço prestado pela instituição financeira, mas seria o titular do cartão de crédito ou seria aquele que detém o adicional? Para quem iria ser destinado o ISS? Para São Pedro, município de São Pedro, onde está o titular, ou para o município de Franca, onde estava, no caso, a pessoa que portava, no caso era eu, o adicional do cartão de crédito do pai. Então, essa é a pergunta. Qual é o domicílio competente em relação ao tomador de serviço? Então, gente, é uma situação que realmente causou um problema, né, bem complexo. Então, nós tivemos a liminar suspendendo o artigo 1º dessa Lei Complementar 157 de 2016, e na parte que alterou o artigo 3º, incisos 23, 24 e 25, assim como os parágrafos 3º e 4º do artigo 6º da Lei Complementar 116 de 2003, fora as leis municipais por arrastamento que foram editadas. Então, cuidado com isso. E aí eu faço uma pergunta: qual foi o papel da Lei Complementar 175 de 2020? Bom, essa lei complementar, ela veio aqui com a intenção de dizer para nós quem é, de fato, o tomador. Então, nessa minha situação, vocês acham que seria razoável considerar como tomador e, consequentemente, o domicílio e o município, né, para qual iria ser destinado o montante do ISS? Ou, no caso, o domicílio daquele que detém a titularidade ou daquele que tem o adicional? De quem detém a titularidade. Então, é muito assim mais correto, né, considerar o município de São Pedro, onde meu pai estava domiciliado, que era, no caso, o tomador do serviço, então era o titular do cartão de crédito, que eu que tinha o adicional dele. Então, o montante do ISS seria destinado ao município de São Pedro e não ao município de Franca. E foi isso que, de fato, a Lei Complementar 165 de 2020 veio a definir, nesse caso, do cartão de crédito. Olha que bacana, entendeu? Então, ela veio aqui a acabar com esse conflito de competência. E olha o interessante aqui, vamos fazer a leitura. Artigo 3º, parágrafo 8º. Aqui, gente, é o artigo 3º da Lei Complementar 116 de 2003, com a redação dessa Lei Complementar 175 de 2020. No caso dos serviços de administração de cartão de crédito ou débito e congêneres, referidos no subitem 15.01 da lista de serviços anexa a esta Lei Complementar, prestados diretamente aos portadores de cartões de crédito ou débito e congêneres, o tomador é o primeiro titular do cartão. Pronto, meu pai. E o parágrafo 9º? O local do estabelecimento credenciado é considerado o domicílio do tomador dos demais serviços referidos no subitem 15.01 da lista de serviços anexa a esta lei complementar relativos às transferências realizadas
por meio de cartão de crédito ou débito, ou a eles conexos que sejam prestados ao tomador direto ou indiretamente por bandeiras, credenciadoras e emissoras de cartão de crédito. Então, muito bacana aqui essa decisão. Agora, em relação aos consórcios, tomador é o consorciado, então, nós temos aqui o domicílio do tomador do consorciado. Em relação, gente, aos planos de medicina e congêneres, é a mesma situação quanto a essa situação referente aos cartões de crédito. Então, suponha que eu sou a titular do plano de saúde. Então, eu sou a titular, mas eu tenho dependentes. Vamos supor que eu tenho 2 filhos. Não tenho, tá? Mas vamos supor. Então, o que acontece? Eu moro em Santos, meu domicílio é Santos. Sou a titular do plano de saúde. Uma filha minha mora em Campinas e outra filha minha mora em Goiânia. Eu amo Goiânia, por isso aqui no exemplo, tá? E aí, a mesma coisa em relação ao cartão de crédito. Então, o domicílio do tomador principal, que sou eu, é o domicílio do município, né? O município que vai aqui ficar com o montante arrecadado do ISS. Então, o montante do ISS em relação a este plano de saúde vai para o município de Santos. Não vai para Campinas e não vai para Goiânia. Toma cuidado com isso. É a mesma situação envolvendo, então, em relação ao cartão de crédito, tá, gente? Agora, quanto ao leasing, aqui eu acho muito interessante essa situação envolvendo o leasing. Por quê? Ora, quando você não tem o dinheiro e você quer comprar um carro, você chega lá para o seu banco e fala, olha, eu não tenho 30 mil reais. Vamos, 30 mil reais já você não compra nenhum carro pelado, né? Vamos supor, não tenho 60 mil reais. Vou precisar de um leasing. Aí, o que você faz? Você manda toda a documentação para o banco. Então, você senta na mesa do seu gerente, vamos supor que o meu gerente lá em Santos, eu estou na mesa dele, negociando. Ele fala, tá, você vai precisar entregar aqui a documentação. Ok, entrego a documentação. Mas não é nesse momento que eu entrego a documentação que eu já tenho aqui o fato gerador ocorrendo, a contratação do leasing. Essa papelada vai para algum local, que é a sede do banco. Vamos supor que o banco é sediado em São Paulo. Vamos supor que todos são sediados em São Paulo. Então, lá em São Paulo, que você vai ter a decisão, olha, a Tatiana é apta até esse leasing contratado para adquirir o carro. A Tatiana não é. Se eu for apta, segundo, no caso, a diretoria e tudo mais, ok, é ali que começa a contratação do leasing. E ali que, de fato, nós teríamos o fato gerador do ISS. E o montante do ISS ficaria com o município onde está sediada essa pessoa jurídica, vamos supor São Paulo, concentrando cada vez mais renda. Só que, gente, agora, com essa mudança que a Lei Complementar 175 de 2020 trouxe, não será mais onde está a pessoa jurídica que presta o serviço competente, né, para tanto. Então, no caso, o ISS, ele não vai ficar com o município de São Paulo. Ele vai ficar com o município de Santos, porque eu sou domiciliada em Santos. Então, agora é o domicílio do tomador de serviço. Então, cuidado, porque eu acho interessante passar essa informação para vocês em relação à incidência do ISS no contrato de leasing. Toma cuidado que nós não estamos falando de um contrato de aluguel neste caso, que eu falei para vocês, tá? Lógico que nós temos a situação de quando você já tem pago o valor residual, mas não estamos falando de algo que você aluga, tá? Então, aqui nós temos a incidência do ISS, sim. E o interessante é que nós tivemos essa modificação em relação ao leasing. Era basicamente isso que eu queria trazer para vocês, nesse ponto quanto a temas interessantes e inéditos em Diálogo sobre Direito Tributário e Financeiro, segunda edição. Esse vídeo vai tanto para os alunos do livro, que adquiriram o livro, os meus leitores queridos, que eu agradeço demais, e também para o meu canal do YouTube. Então, se você ainda não adquiriu o meu livro Diálogo sobre Direito Tributário e Financeiro, adquira, porque ele está super atualizado. Eu tenho esse meu comprometimento com o leitor de sempre deixar a edição atualizada até o final do ano. Então, sempre que você tem uma modificação na legislação ou da jurisprudência
que seja bem, assim, importante para fins de prova e também prática, eu sempre vou fazer um vídeo ou escrever uma nota de atualização. Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. É um assunto que eu tratei basicamente em 10 páginas, se eu não me engano, na segunda edição desse livro. Mas também acredito que por meio de videoaula seja um assunto muito importante para ser tratado devido à sua repercussão e também a sua importância para fins de prova, principalmente de procuradoria do município. Até mais!